as 7 igrejas, né, referidas ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, referem-se a toda, não somente as 7 igrejas que de fato, né, estavam na época de João, quando ele escreveu essa carta, Apocalipse, né, a situação de cada igreja ali da Ásia Menor, mas na verdade tem, né, um efeito profético, né? Aqui descreve, né, Caio, toda a história da igreja, né, desde o primeiro século. Então ali mostra a igreja em Éfeso, começa pela igreja, né, do primeiro século, no final do primeiro século, entra em segundo século, e daí para frente vem, né, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, né, depois vem Sardes e Filadélfia, né? Ali vem as 7 igrejas descrevendo a história da igreja. E a partir do século II, né, não houve mais um profeta, né, um apóstolo levantado pelo Senhor, como no tempo dos primeiros apóstolos do primeiro século. Então ali, né, não havia um comando, né, na palavra, uma linha, uma direção na palavra. Aí então eles estabeleceram um governo por meio dos bispos. E esse episcopado, que aconteceu no século II, não tinha efetivamente o governo de Deus, né? Acabou criando uma degradação, e isso foi aprofundar e chegou ao fundo do poço com a igreja de Tiatira. E com a igreja de Tiatira chegando ao fundo do poço, já não havia nenhuma luz da palavra, né? Era o ensinamento de Jezabel que estava ali, né, sendo seguido, né, pela igreja em Tiatira, e realmente era a era das trevas da história da igreja. Mas Deus não podia permitir a situação perdurar, porque o Senhor precisa voltar, e para voltar a situação tem que ser restaurada. Então o Senhor levantou Martinho Lutero e fez a reforma. E na época da reforma, né, um século antes, a imprensa foi inventada, e a fabricação de papel também começou a acontecer. E isso possibilitou que com a reforma de Martinho Lutero viesse a Bíblia aberta, como nós temos hoje, né, já impressa em papel, e todos então teriam, né, porque na era da igreja em Tiatira, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, somente o clero, e o clero pouco, né, entrava na palavra e entendia a Bíblia. E graças ao Senhor, através da reforma, a primeira verdade que libertou o povo da escuridão foi a justificação pela fé, né? E a partir daí, por causa da Bíblia aberta, né, muitas verdades foram restauradas. Então eu pessoalmente comparo a isso como a restauração do templo, né? A restauração do templo começou o quê? As pessoas começaram a ver na luz da palavra quem realmente era Deus, né? A verdade sobre Deus triuno, sobre Deus, a Trindade, e também a verdade sobre Cristo, né? A obra de Cristo, tudo que Cristo fez, e muitas verdades foram restauradas naquele tempo. Então, isso é no tempo da igreja em Sardes. Só que com a reforma, né, o prefácio da carta para a igreja em Sardes descreve: tu tens nome de que vives, mas está morto. Quer dizer, você parece que está vivo, tem a Bíblia na mão, você está restaurando muitas verdades, mas parece que você termina não executando nada efetivamente. Então era exatamente a situação que Neemias se encontrou, né? Que os muros estavam derrubados e os portões foram queimados, daí Jerusalém estava em desolação, ainda que houvesse já sido restaurado o templo. Então o Senhor precisava da igreja em Filadélfia, né? Filadélfia é para restaurar os muros de Jerusalém, né? Então, queridos irmãos, eu quero, né, assim, falar, mostrar para os irmãos
um pouquinho, né, a nossa visão no passado era a seguinte, né, Caio? Não sei se você lembra desse tempo, né, que a gente se referia à construção dos muros e à restauração do governo dentro de Jerusalém somente, né, a visão da igreja e a visão da prática, né, da unidade da igreja, uma igreja em cada cidade, né? Claro, primeiramente tem a visão correta do que seja a igreja, né, a prática da igreja, e também a igreja universalmente é uma só, né, que compõe todos os santos, né, de todas as épocas do Novo Testamento, né, até o futuro, até o Senhor voltar. Então, compõe todos os santos que verdadeiramente foram salvos e regenerados pelo Espírito, né? E só que também localmente, né, em cada cidade, a igreja é uma só. A igreja é indivisível, não dá para dividir. Então, como para nós, né, naquele tempo, a luz era assim: restauração dos muros significa restaurar a visão da igreja, restaurar a visão da unidade da igreja, restaurar a visão da unidade prática da igreja, que é uma igreja em cada cidade, né? E para nós aquilo era, né? Então, com base nisso, a gente dizia: nós estamos na base correta, no terreno correto da igreja, né? E que quem estiver fora dessa visão, dessa base, estaria numa base divisiva, seja em cima de uma doutrina ou em cima de um grupo, em cima de uma pessoa, né? Então, assim, a única base correta era a base da localidade. Então, para nós, isso era reconstruir os muros. Mas, o Caio, eu vejo pela luz de Neemias, é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje pode haver, né, Caio? Pode haver. Por causa dessa visão, então eu alego, eu tenho essa visão da base da localidade, visão correta, né, da base da localidade. Então eu vou para uma determinada cidade, eu levanto a igreja daquela cidade, né? Levanto a igreja daquela cidade. Então é como se eu tivesse ido para a lua, pintado uma bandeira na lua, e dizer: eu cheguei primeiro. Então, eu cheguei primeiro nessa cidade, então eu tenho o direito de dizer que eu sou a igreja dessa cidade. Aí vem outra pessoa também diz que tem a visão da igreja, né? E difere do que eu falo. Ele não me considera como a igreja da cidade, ele acha que ele é que está na igreja da cidade. Então ele diz: não, eu é que sou a igreja. Então, de repente, ainda que cada um alegue que esteja certo, pode haver, de repente, várias pessoas dizerem a mesma coisa, porque essa visão que o Watchman me trouxe, muitos leram, muitos estão percebendo que esse é o caminho. Então, muitos podem estar levantando uma bandeira e dizer que eu sou a igreja dessa cidade, eu também vim, mas eu não concordo com você, eu é que sou a igreja. Então, de repente, uma cidade tem 2, 3, 4 grupos que se alegam ser a igreja. Então, esse muro fica muito subjetivo. A prática do muro é muito subjetiva, Caio. Não sei se você percebeu. Essa forma de ver as coisas ainda é muito frágil. Então, eu gosto muito do que Andrew Miller, ele escreveu o livro A História da Igreja já em 1800 e alguma coisa. Ele, quando escreveu a igreja em Filadélfia, ele falou assim, né? O que a Filadélfia tem de diferente e que o Senhor pôde usá-lo para trazer de volta a situação normal da igreja, e que será usada, essa igreja será usada para trazer o Senhor de volta. Amém. E o que há de diferente? Né? Ele falou assim, é que para essa igreja, os tesouros, eu vou falar literalmente o que ele escreveu, os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja de Filadélfia. Amém. Irmãos, onde está a chave? A chave, quando a gente fala dos muros, onde a gente fala do governo, irmãos, as chaves estão na palavra. Amém. A palavra profética. Os tesouros da palavra profética, né,
foram destrancados para a igreja em Filadélfia. Queridos irmãos, aí que faz a diferença. Então você pode dizer, não, eu tenho a visão da igreja caiu, né? Mas eu vejo diferente de vocês, você também tem a visão da igreja. Eu digo, eu sou igreja na cidade A. Você, não, eu que sou igreja na cidade A. Não, isso pode ser, né, entendido, né? Mas a igreja só pode ser uma, só pode ter uma. Então, quem é que define, na visão de Ender Miller, quem que define aquela que tem a palavra profética e segue a palavra profética. Amém. Porque a palavra profética, ela vem de Deus. Amém. Ela não é de um homem. Não é um grupo de um fulano de tal. Então, a palavra do fulano de tal falando equivale, não. Essa palavra, se ela é profética, ela é de Deus. Amém. Mas sai da boca de um homem. Aí você vai dizer, então qualquer um também pode dizer que aqui eu também tenho a palavra profética. Bom, a palavra profética precisa ser confirmada. É assim que você distingue uma palavra de um profeta qualquer e da palavra que o Senhor está falando para a igreja. Em Deuteronômio 18, o Senhor falou, não, né, suscitarei um profeta. Esse profeta não falará do seu jeito, não falará de sua própria palavra. Eu é que porei a minha palavra na boca dele, ele falará somente aquilo que eu ordenar. Tá? Então é isso que define os muros e o governo. É Deus quem manda. Mas Deus manda como? Deus manda através da palavra profética. Mas você vai dizer, mas eu também falo a palavra profética. Tá bom. Então, que é a palavra profética? Se a palavra é a palavra que vem da boca de Deus, e se a palavra se confirmar, né, Caio? Aí sim é a palavra profética. Então, se não se confirmar, né, Deus falando em Deuteronômio 18, não precisa temer a esse profeta não, porque essa palavra não é minha. Então, se é a palavra profética, essa palavra tem que ser do Senhor, tem que se confirmar. E só pode haver uma palavra profética em cada época. Senão Deus teria 2, 3 igrejas, 2, 3 direções diferentes. Não, Deus não tem. E próprio Jesus falou, né? Como é que os judeus questionaram, se você é o profeta de Deus, você é o profeta, então nos dá um sinal, não é isso? Nos dá um sinal. E o sinal que Jesus falou assim, se eu falar que eu sou um profeta, o meu testemunho não é verdadeiro. E o outro tem que testificar de mim. Mas vocês acham que algum homem que vai testificar por mim, não, vocês acham que é João Batista? Não, João Batista deu testemunho de mim. Mas eu quero um testemunho mais forte. Qual é o meu testemunho mais forte? É meu Pai. Né? Como é que Deus vai testificar por mim? É que as obras que Ele me confiou para fazer, e essas mesmas obras que eu faço, né, testificam de que o Pai me enviou. Quer dizer, nenhum homem é capaz de fazer a obra que Deus manda o homem fazer. Então, quando a palavra que Deus fala através de um profeta e Deus mesmo confirma essa palavra, irmãos, só pode haver um canal. Amém. Só pode haver uma fonte que dê direção para a igreja. E aí que está o governo. Não sei se vocês entenderam. Aí que está o governo. Então não dá para dizer, né, Caio? Eu e você, cada um acha que é uma igreja, mas a palavra profética só tem uma. Quem segue a palavra profética? Quem segue está confirmado. Amém. Quem não segue não é governo de Deus.